Amém. Eu queria meditar hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, verso de 1 a 5, depois do verso 14 ao 17, depois do capítulo 12, de 1 a 7. Então, deixa eu explicar de novo. 2 Samuel 11, de 1 a 5, e depois de 14 a 17, e depois 2 Samuel 12, de 1 a 7. Então é assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Betsabá, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e teve relações sexuais com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Agora, o 14 ao 17. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos seus oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Capítulo 12 agora, E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, lhe disse: dois homens viviam numa cidade. Disse a Davi, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele, a cordeirinha. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Davi certamente é a pessoa da antiguidade em que mais histórias sobre ele foi contada. A Bíblia só fala mais de Jesus do que de Davi. Ou seja, a Bíblia gasta mais capítulos falando de Davi do que de qualquer outra pessoa. Mas isso não só na Bíblia. Se tu pegar todos os livros da antiguidade, nenhuma pessoa tem tantos detalhes da sua vida contado como a vida de Davi. Nós podemos olhar então para a antiguidade e ninguém teve a vida descrita assim. Então essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia, e é sobre o que realmente está no coração do homem, esse texto. E eu ponderei essa passagem ao longo de anos, não é? E a principal coisa que eu devo dizer é: ai de nós, ai de nós, ai de nós, se nós não aprendermos o que essa passagem está tentando ensinar para nós. Ela nos ensina pelo menos 3 coisas, que é o que nós podemos ver, não é? E não tudo que podíamos. 3 coisas: o poder do pecado. Em segundo lugar, a astúcia. É engraçado dizer isso, mas a astúcia da graça. E, por fim, a garantia do perdão. Então vamos caminhar
com esse mapa nas mãos, olhando o poder do pecado. Então vamos dar uma olhada completa no que Davi fez. Ele estava lá na varanda do palácio, era primavera, e ele não tinha ido para a guerra. Nós sabemos que o exército de Israel tinha vencido o exército amonita, e como era comum naqueles dias, depois que você vencia o exército, você ia em direção à cidade. As cidades eram muradas, eles sitiaram a cidade. Tomar cidades muradas, as muralhas de uma cidade, era muito difícil. Normalmente você sitiava a cidade, e a cidade não entrava o quê? Não entrava mais comida, não entrava mais nada. A cidade ia enfraquecendo, você esperava até ela enfraquecer muito, até dar o golpe final para você ter menos baixas. Era o que estava acontecendo. E Davi não foi, ele devia ir, mas ele não foi. Ele foi em casa da primavera, ele devia ter ido, mas ele ficou, ele estava no terraço andando de tarde, depois que tinha tirado um cochilo, e ele viu essa mulher bonita, e ele descobre que ela é a esposa de Urias, o hitita, e filha de Eliã. Ele conhecia os dois homens, não são estranhos, ele conhecia a família dela. Então Davi enviou uma pessoa para buscá-la, teve relações sexuais com ela, ela ficou grávida, e Urias o hitita era um soldado sitiando a cidade. Os sítios demoravam às vezes semanas, meses. Você estava deixando a cidade sofrer as consequências de nada entrar e nada sair da cidade. Então, quando Davi percebeu que a esposa dele estava grávida, ele estava lá no sítio, não é? Em Rabá. Então ele teve que se esconder o que aconteceu. A única maneira era trazer o marido dela de volta. Essa é a história que nós conhecemos, supondo que o marido, depois de estar tanto tempo no campo de batalha, não é? E com uma mulher tão linda como aqui está dizendo, que nem o rei, até o rei achou ela lindíssima, que o Urias ia passar a noite com a esposa. Mas mais tarde Urias ia pensar que foi aquela noite que eu fui lá falar com o rei, aí passei a noite em casa e ela ficou grávida, vou ter um filho. Mas Urias era muito comprometido com todo mundo que estava arriscando sua vida. As pessoas estavam numa guerra, numa batalha, e ele diz: não vou para casa dormir na minha própria cama e dormir com a minha esposa enquanto os meus compatriotas estiverem na linha de batalha arriscando as suas vidas. Eu não vou fazer isso. Enquanto todo mundo arrisca a vida pelo reino, arrisca a vida pelo rei Davi, eu não vou para casa. Eles não estão, eles estão lá. E por não fazer isso, Davi sente, depois de tentar várias estratégias, ele se vê forçado, pelas circunstâncias, a fazer algo. Ele escreve uma carta para Joabe, que era o comandante em chefe de Davi, sempre foi, e disse: coloque Urias na linha de frente, onde a luta é mais violenta, e então retire-se dele, para que ele seja derrubado e morra. E Joabe, como estava sitiando a cidade, como um grande general que Joabe era, sabia onde a batalha era dificílima, onde estavam os soldados mais valentes, onde as muralhas eram mais fortificadas, onde tinham mais armas, onde seria mortal o combate. Ele mandou Urias com vários outros homens para aquele lugar. E quando os homens da cidade saíram para combater, vários desses homens do exército de Davi caíram, e ali Urias o hitita morreu. Então você sabe quem era Urias o hitita. Quando Davi era um fugitivo, Davi ficou anos, mais de década, fugindo. Mas Davi fugiu sozinho. Nós sabemos que Saul queria matá-lo. Ele fugiu sozinho e ficou vivendo uma vida horrível e desesperada no deserto, sendo caçado como um bicho, se escondendo em cavernas. De repente começou a aparecer espontaneamente pessoas para ficarem do lado de Davi. Essas pessoas que foram ficar do lado de Davi eram tão incríveis, eram lutadores tão incríveis, eram soldados tão incríveis, que a Bíblia começa a chamar eles de os valentes de Davi. Não é um número grande, é algumas dezenas, não é? A Bíblia dá um nome deles. Eram os valentes de Davi. Eles ficaram anos protegendo a vida de Davi como uma muralha. Certa vez Davi disse assim, um dia no deserto,
cansado, tantos anos de luta. Davi disse assim: quem dera que eu pudesse agora tomar uma água fresca no deserto, pudesse tomar uma água fresca lá da fonte de Belém. Nós sabemos que Belém é a cidade de Davi. Lá daquela fonte, aquela água maravilhosa. E o que aconteceu? Quando Davi estava falando isso assim, como a gente fala sobre alguma coisa boa que podia acontecer, a Bíblia diz que 2 valentes de Davi ouviram Davi falando isso, falando: vamos lá, vamos buscar água. Não, mas o exército de Saul está lá. Não tem problema, vamos fazer isso. Davi falou que o grande desejo dele era beber da água que está em Belém. Vamos buscar. E eles foram, eles se arriscaram, eles entraram no meio do acampamento inimigo, pegaram a água e trouxeram para Davi. Davi ficou tão tocado com aquilo, que Davi disse: eu não vou beber essa água. Essa água, a vida de vocês foi colocada em total risco para trazer essa água para mim. Eu vou oferecer essa água para o Senhor. Isso é para você ver como eram esses homens que foram procurar Davi. Então, esse grupo de homens são os valentes. Eles foram voluntários, eles não foram lá para receber nada. Davi não tinha nada para dar. Davi era só um homem fugitivo do rei, e eles foram como uma muralha para Davi. Eles foram chamados dos valentes de Davi. Eles arriscaram a vida para defender Davi centenas de vezes, para salvar sua vida. E um deles era Urias, o hitita, um dos homens que viveu anos fazendo isso para que Davi vivesse. Era Urias. Este é um homem a quem Davi deve a sua vida. Esses são homens a quem Davi devia a sua vida. E ele cobiçou a esposa do homem, comete adultério com a esposa do homem, mata o homem e depois mente para encobrir. Metade dos 10 mandamentos sendo quebrados em um empreendimento terrível de Davi. Isso é feito por um homem que escreveu salmos. A maior parte dos salmos que nós temos cheio de poesia, como por exemplo o Salmo 40, verso 8, que eu amo, que diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então, foi essa pessoa, o homem que escreveu isso, e o homem que quis dizer ao mundo isso. Por isso que ele escreveu os salmos. Davi não só estava encantado com essas belezas de Deus, ele queria contar isso para o mundo. Por isso que ele escreveu os salmos. Tem grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. E o que isso ensina para nós? Nos ensina muito. Nos ensina muito. Aqui está o que nos ensina: a semente das mais terríveis atrocidades possíveis, a capacidade para as piores ações possíveis, a capacidade de todas as coisas mais horríveis que você possa imaginar, habita no coração de todo ser humano. Pense em qualquer atrocidade que você possa imaginar. As sementes disso habitam no coração de todos os homens, até no coração das melhores pessoas. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que Davi é uma das pessoas mais admiráveis que viveu. E até nas pessoas, então, que são convertidas, que são regeneradas, as sementes de todas as atrocidades possíveis estão no coração de todos os homens. Seja você quem for, até os melhores que já viveram são capazes. Certa vez eu disse isso e a pessoa disse: não acho que isso esteja no coração de todos os homens. A pessoa não entendeu o que a Bíblia diz. As sementes dessas coisas, as sementes das piores ações possíveis estão agora no teu coração. Esse é o ensino desse texto. A civilização ocidental abandonou a ideia de que todo ser humano é tão mau e pecador assim. O humanismo secular não vai dizer isso, pensa o oposto.
Então a civilização ocidental abandonou a ideia de que o homem é tão pecador que até as melhores pessoas entre nós, mesmo as pessoas que foram, vamos incluir assim, as pessoas que foram regeneradas, ainda são capazes dessas coisas. O pecado não tem domínio sobre um homem regenerado, mas todas essas sementes estão lá. Então, o mundo ocidental se livrou dessa ideia. Alguns anos atrás eu estava lendo um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e dizia que a maioria dos líderes britânicos e americanos, incluindo Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano na guerra, foi um dos maiores estadistas, o 32º presidente americano, né? Eu estava lendo nesse livro que todos os grandes líderes, quando ouviram sobre o Holocausto, quando ouviram no início ainda da guerra o que estava acontecendo na Alemanha, que as pessoas estava havendo o Holocausto, os campos de concentração e milhares de pessoas sendo mortas, colocadas em fornos, ainda nos primeiros dias da guerra, eles não acreditaram. Nenhum dos líderes do mundo ocidental acreditou. Eles não acreditaram até que fosse tarde demais, até que não houvesse como impedir o Holocausto. Mais tarde, logo após a Segunda Guerra Mundial, Roosevelt admitiu que não havia sido capaz, ele diz, eu não havia sido capaz de aceitar a ideia de que os alemães eram capazes de fazer isso. O raciocínio de Roosevelt, um dos maiores presidentes americanos, foi o seguinte: como essa civilização tão desenvolvida, que dá a nós Mozart, Bach, Beethoven, que dá os maiores filósofos, Hegel, Kant. Na verdade, as pessoas dizem que a filosofia universal seria impensável sem os alemães. Alberto Magno, Leibniz, Kant, Schopenhauer, Adorno, Habermas. É a civilização que mais, é a cultura que mais nos deu grandes filósofos, grande arte. Como é a história da música sem a Alemanha? Como podemos pensar na música sem Bach, Mozart? Ele disse, simplesmente, essa civilização grandiosa ao máximo, que é um dos melhores representantes da civilização ocidental, Roosevelt disse, eu não podia acreditar que eles eram capazes. É dito que, de tal maneira assim, a língua e o pensamento alemão influenciou o mundo, que é dito que assim, um crítico famoso diz assim, está provado que só é possível filosofar grandiosamente em alemão. Por quê? Porque a escolástica é medieval, passando pelo iluminismo, idealismo do século XIX, fenomenologia depois, todas as coisas, cada fase da filosofia tem grandes alemães lá, grandes pensadores, até a escola de Frankfurt. Então o raciocínio é o seguinte: como uma civilização dessa, que tem as melhores mentes que nossa civilização pôde produzir, altamente desenvolvida, pode produzir um genocídio, pode produzir o Holocausto. Você vê o orgulho desse pensamento, o orgulho na mente de todos os líderes do mundo ocidental. Porque estava dizendo o seguinte: se fosse uma tribo lá, sei lá, no meio do nada, você falasse que eles, sei lá, fazem uma coisa dessa, a gente poderia entender. Mas nós estamos falando do povo que contribuiu mais do que qualquer outro com o pensamento, com a evolução. Eu ainda podia mencionar o que? Nietzsche, Marx.
Quantas vidas foram influenciadas pelo pensamento alemão? Quer você concorde com vários desses filósofos ou não? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, e Roosevelt disse isso, olha, no momento, naquela hora, a gente entendia que existem muitas civilizações terríveis, primitivas, elas fazem coisas assim, mas não a civilização ocidental. Nós não somos capazes disso, é o que os líderes ocidentais e a mente ocidental disse. Ao abandonar a ideia da depravação total do ser humano e do pecado no coração do homem, é isso, não é isso que é ensinado para nós também o tempo todo. O ser humano é bom, ele pode ser corrompido, mas ele é bom. É isso, é essa mentira que produziu isso. Ele não queriam admitir, mas o que a Bíblia está dizendo e o que nós sabemos, e eles sabem, e é por isso que eles estavam falando isso depois, é sim, nós somos capazes. Sim, a grande civilização alemã é capaz de produzir o Holocausto, e produz. Um intelectual famoso, filósofo inglês, Cyril Edwin Mitchinson George, ele escreveu um livro, famoso, foi lançado em 1952, logo depois da guerra, que é A Recuperação da Crença. E aqui está uma citação do livro dele: a visão do mal implícita por Marx, expressa por George Bernard Shaw e mantida pela psicoterapia moderna, uma visão que considera o mal como um subproduto das circunstâncias, portanto, circunstâncias que podem ser alteradas e até eliminadas para o homem só expressar a bondade, que é o que ele tem, não é? À luz da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades, como intoleravelmente se mostraram rasas e irrelevantes. Você vê, Bernard Shaw é um grande filósofo também inglês, Marx. Por quê? Porque essas pessoas, a essência do humanismo secular é dizer o quê? O homem é só uma questão de circunstâncias. Se nós ajeitarmos as circunstâncias e soubermos como fazer, nós vamos fazer o mundo e o homem expressar o que ele tem de bom. É por isso que ele está dizendo isso. A visão do mal implícita por Marx, expressa por George Bernard Shaw e mantida pela psicoterapia moderna, uma visão que considera o mal como subproduto das circunstâncias, ou seja, não é o mal, não é produto do coração do homem, é subproduto das circunstâncias. É o que Marx falou, é o que Bernard Shaw falou, é que toda a psicoterapia moderna fala. Então, nesse livro, Recuperando a Crença, ele diz isso, como tudo isso, diante das atrocidades que nós vimos, como intoleravelmente rasas e irrelevantes são as ideias que Marx, que Bernard Shaw, que a psicoterapia moderna inculcou em nossas mentes. Você vê o que ele está dizendo? Ele diz que os ocidentais acreditaram que ele diz, nós nos livramos dessa ideia de que todo coração está cheio de mal e de capacidade para a maldade. Ele diz, não, se o mal está sendo feito é por causa das circunstâncias. Certas coisas aconteceram para tornar essas pessoas assim, problemas, psicopatias, traumas. E é por isso que ele é um filósofo importante, mas o nome do livro é Recuperando a Crença, a Fé. Essa é a razão pela qual sempre que há um tipo de assassinato horrível, não é? Às vezes no nosso bairro, às vezes alguém famoso, um ator da Globo matou a outra atriz da Globo, não é? Os Nardoni jogou a filha da janela, a menina matou os pais. Quando você vê essas coisas horríveis acontecerem aqui, você pensa, que coisa terrível aconteceu com essa garota para ela ficar assim. É o que nós pensamos, não é? Que coisa horrível, que experiências horríveis aconteceram para ela ficar assim. Que coisa horrível aconteceu com os Nardoni para eles matarem a filha.
Que coisa horrível deve ter acontecido com essas pessoas que roubaram essa fortuna. Esse é o pensamento. Que coisa horrível distorceu e traumatizou essa pessoa para que ela fosse capaz disso. Você vê? Porque nós, como Franklin Delano Roosevelt, achamos o ser humano não é capaz disso. E, em outras palavras, eu não sou capaz disso. As circunstâncias devem ter levado essa pessoa, e ela sofreu alguma coisa biológica, social, lar disfuncional, que levou ela a isso. E quando você vê as atrocidades, quando você vê a civilização ocidental à luz dessas atrocidades dos nazistas, dos stalinistas, então Cyril Edwin Atkinson George, esse filósofo, ele diz: essa visão antiga parecia intoleravelmente superficial. Foi porque rejeitamos a doutrina do pecado original que a esquerda, que nós, a esquerda, ele era assim, estávamos sempre decepcionados com o fracasso do socialismo e do nosso ateísmo, em chegar pelo comportamento de nações e políticos, e sobretudo pelo fato recorrente da maldade da guerra, chegarmos aonde nós achávamos que simplesmente acertando as circunstâncias nós chegaríamos. Então, até aqui eu estou sendo abstrato, mas vamos ser pessoais, porque senão nós estamos falando de Roosevelt, de Marx, de Bernard Shaw, não é? E de grandes filósofos. Esquecemos de nós, falamos de Davi. E então estou sendo abstrato, mas vamos ser pessoais. Sim, é verdade, nossa sociedade não acredita mais nisso. Isso só faz cada vez mais o mal se expressar mais poderosamente, já que todas as nossas teorias é só para justificar o mal, como se não fosse algo do coração do homem. Você nasceu de novo, você foi salvo, você encontrou Deus, você ainda é capaz disso. Pense, Abraão mente toda vez que ele foi ao Egito. Não uma vez, toda vez que Abraão foi ao Egito, ele mentiu com medo de morrer. Ele achava que a mulher dele era linda demais e que o faraó, ou alguém importante no Egito, podia fazer o que Davi fez, e para ele não morrer, iam matar ele para ficar com a esposa dele, ele dizia que a mulher dele era a sua irmã. Só que é óbvio que isso colocava a mulher dele em risco, porque outro homem, a sua irmã, vou tomar ela como minha esposa, não é? Mas ele queria se livrar de morrer. Então você vê, são incidentes muito conhecidos, estão lá. Toda vez que ele vai ao Egito, ele diz isso de Sara. Jacó, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó, um dos pais da fé, está constantemente planejando, mentindo. Moisés não entrou na terra. Pedro amaldiçoou e negou Jesus. Jurou, espraguejou que nunca o tinha visto. Agora, você acha que é melhor do que Moisés, do que Davi, do que Pedro, do que Abraão, do que Jacó? Você usa o humanismo em alguma dose para se justificar. Você vê grandes filósofos, em 1952 já dizia, a visão de Marx, de Bernard Shaw, da psicoterapia moderna, são rasas para explicar o ser humano. Você usa isso ainda hoje, em 2020, para justificar? Você acha realmente que quando os Nardoni soltam a sua filhinha, o pai solta a filha, ela morre, que já tinha, na verdade, cometido uma violência antes, não é? Você acha que, você pensa assim, o que aconteceu com essa pessoa? Que traumas levaram esse pai a ser assim? Você tenta encontrar alguma circunstância que explique aquilo que não seja o próprio coração dele? Você pode olhar para esse incidente e dizer, bom,
eu nunca poderia fazer isso que Davi fez. No momento que você diz isso, você dá um passo enorme a estar sempre pronto a fazer coisas e depois tentar justificar como se essas coisas não tivessem saído do seu próprio coração. Porque o que você está dizendo, quando você diz eu nunca faria o que Davi fez, é eu sou incapaz de fazer isso. Você não está falando como Pedro podia ter dito para Jesus: tem misericórdia de mim, me ajude. Mas sabe mesmo que Pedro falou isso? Eu sou incapaz de fazer isso, sou incapaz de trair a ti, sou incapaz. Isso torna você mais capaz do que você já é. Negar que era capaz de trair Jesus tornou Pedro mais capaz de trair Jesus. Então, como eu disse, as sementes dessas coisas terríveis estão no teu coração, no meu coração e no coração de todas as pessoas do mundo e de cada bebê no mundo. Pense no que é uma semente. É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Você não pode estar planejando aí fazer um genocídio igual Hitler, mas o que a Bíblia diz é que as sementes de todas essas atrocidades estão no coração de todos nós. Todos nós. Pensem o que é uma semente. Semente é uma coisa pequena, mas ela tem um poder enorme. Então aqui você pega na mão assim uma sementezinha e diz: aqui está uma semente. De uma semente, querido, sai um grande carvalho. Quando você olha para um carvalho enorme, como é que isso pode ter saído de uma semente então? Todo aquele carvalho saiu de uma semente. Eu me lembro quando eu era criança na escola, uma professora levou várias sementes e fotos da floresta amazônica, e ela disse assim, com algumas sementes na mão, algumas na mesa: olha, dessas sementes vieram todas essas árvores. Eu era pequenininho, e eu olhei para ela e disse: eu não acho, eu não acredito. Estava tudo na mão dela. Ela tinha mostrado para nós uma floresta enorme. Eu não acredito que dessas sementes possa sair aquilo tudo. Na superfície é ridículo, no entanto, da semente sai uma árvore. Da árvore saem sementes. Quer dizer, uma semente produz uma árvore. Dessa árvore produzem-se muitas sementes, que produzem muitas árvores. Teoricamente, tecnicamente, uma única semente podia cobrir o mundo inteiro de madeira, de árvore. Toda a superfície da terra, todo esse poder está numa semente. Não parece muito quando é uma semente, mas a semente tem esse poder. Então olhe na sua vida, olhe para a sua vida. Nela tem autopiedade? Era o que tinha em Hitler. Não trataram a gente bem, não trataram. É só uma semente, você vê. Não parece que vai dar algo tão terrível. Você não tem essa semente? Ressentimento. A semente do ressentimento. Hitler estava com a semente, ele pensava: trataram mal os alemães, não foram justos com os alemães, nós temos sofrido. E a semente da inveja, do ciúme, do orgulho ferido, do egocentrismo. Você vê, essas são as sementes. São as sementes de todas as atrocidades. Sabe, o egocentrismo. Eu não quero ser preso. Quero ser preso. Eu acabei de cometer uma violência contra a minha filha, vou fingir que ela caiu do prédio. Você vê, o egocentrismo que levou aquela pessoa até aquele lugar, naquela circunstância, é o mesmo que está no seu coração, é a mesma semente. O egocentrismo na vida de Hitler, a inveja, o ciúme, o ressentimento, a autopiedade, o orgulho, foram as sementes de todas as atrocidades que aconteceram. São as sementes do holocausto, são as sementes do adultério de Davi, são as sementes das mentiras de Abraão, o orgulho, a autopiedade, a autojustificação, são as sementes da negação de Pedro. Você não sabe o que essas sementes que estão no seu coração podem fazer, podem se tornar, se elas caírem no solo certo.
Você pode dizer assim: como os alemães puderam ficar calados enquanto eles viam os judeus sendo levados? Então, talvez, se aquela geração nunca tivesse num país que tivesse levando as pessoas para a morte, aquelas sementes nunca iam dar aquele fruto. Mas aquelas sementes de autopreservação, de egoísmo, encontraram a situação exata para florescer. Se no Brasil começassem a levar pessoas, e você soubesse que se você falasse, você ia ser levado também, seus filhos, você falaria? Você faria alguma coisa? Ou você justificaria: eu não posso fazer nada, se eu fizer alguma coisa, que vai adiantar? Meus filhos vão morrer, eu vou morrer, eu vou ser preso. Você vê? A semente do egoísmo, que parece que em você, talvez, que vai viver talvez num país que nunca vai acontecer a mesma história, não vai florescer daquela forma. Mas você vê aquela semente, a semente do egoísmo, da autopreservação ou da autopiedade, naquela circunstância de viver num lugar onde o governo está levando pessoas, e essas sementes que parecem agora, estão aí no seu coração, que você tem justificado a presença delas, o ciúme, o medo, essas sementes podem se transformar em qualquer coisa. Essas sementes que levaram a todas as atrocidades. No entanto, você está tolerando essas coisas no seu coração. No entanto, você justifica a sua autopiedade. No entanto, você justifica o seu ressentimento. No entanto, você justifica a sua raiva. No entanto, você justifica estar falando de alguém com amargura. Essas são as sementes do assassinato. No entanto, você justifica o orgulho. Essas são as sementes do adultério de Davi. Ele era rei. Ele podia mandar chamar a mulher para vir. Ele podia ter o que ele quisesse. Se você pudesse ter tudo o que você quisesse, se você fosse o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo e o Judiciário, só você sozinho. São pequenas coisas. Nós não conseguimos fazer coisas assim. Nós pensamos. Você sabe por que nós pensamos isso? Mesmo aqueles que hoje deviam ter uma mente teológica, que na verdade tem uma mente humanista secular, apesar de dizer: eu sou cristão, eu acredito que eu sou salvo pela graça. A razão pela qual eu acredito que sou uma pessoa que vale a pena e de onde tiro a minha identidade é Jesus Cristo. Mas várias vezes é o que você diz, mas não é como seu coração está operando. Quando qualquer pessoa faz qualquer coisa, você se enche de autopiedade, você justifica a autopiedade, você justifica o seu ressentimento, você alimenta essas sementes. É óbvio que foi o orgulho ferido, a autopiedade que fez Caim matar Abel. Foi a ideia de ser preferido, de não ter sido escolhido. Ele escolheu Abel, ele me deixou de lado, ele não me quer, ele não me valoriza. Quantas vezes você já falou isso? Essa é a semente. Essa semente que você justifica é a semente do assassinato de Caim e Abel. As sementes de todas as atrocidades possíveis estão no coração de todo mundo, porque essas são as sementes. Tua autoimagem é baseada... O que a Bíblia diz, nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas 6, foi onde nós meditamos, que a autoimagem dele fluía de Cristo. Mas muitas das vezes as pessoas vão dizer isso, mas a autoimagem dela é baseada em ela ser melhor que outra pessoa, e sempre que outra pessoa é melhor do que ela em alguma coisa, aquilo causa um problema para ela, um distúrbio no seu equilíbrio. Se sente ameaçado, se sente ressentido, começa a ver problemas e defeitos. Todo mundo naturalmente nasceu assim. Até aqueles de nós com complexos de inferioridade, você pode pensar que essa pessoa pensa pouco de si, mas na verdade não é.
ela se sente muito nobre, muito complexa, ninguém me entende, ninguém vê o meu valor, ninguém vê, você vê, ela, no fundo, tem uma visão muito, muito grande de si mesmo. Então nós entendemos porque sofremos, porque somos tão sensíveis. Ninguém entende minha sensibilidade, ninguém entende como eu sou sensível. Você vê, essa pessoa está chafurdando em autopiedade. São as sementes. Eu sou mais sensível às coisas do que as outras pessoas. Eu sou mais gentil, por isso eu sofro mais. E eu sou mais comprometido. Enfim, sua autoimagem é baseada em coisas, mesmo uma pessoa que parece ter complexo de inferioridade, em coisas que ela se vê como maior do que as pessoas podem perceber e valorizar. Como resultado, você esconde a realidade do que essas sementes são capazes. Você esconde de você mesmo que essa semente do ressentimento essa semente do ciúme, essa semente da amargura foi o que levou à atrocidade de Caim matar Abel, que foi a semente da autopiedade, que achava que o povo alemão estava sendo oprimido, que tudo era injusto, que os judeus eram culpados, que o mundo era culpado, que ninguém reconhecia o que os alemães eram. Foi essas sementes que se transformaram no Holocausto. Autopiedade, ressentimento, inveja, ciúme, orgulho ferido, egocentrismo. E por você achar que essas sementes não são as sementes de todo mal, você as tolera, aí justifica. Então elas brotam. Então você fica chocado quando elas brotam. E a culpa é sua. Você é capaz das piores ações possíveis, porque as coisas que estavam no coração que levaram Hitler a ser quem ele era, ou o que ele fez, estão no seu coração também. Estão no meu. As sementes que fizeram o povo alemão ficar lá quieto enquanto milhões foram mortos, é a semente que está no seu coração de autopreservação e de egocentrismo, que você tolera, que você justifica. Como eu disse, a semente só precisa cair num lugar certo, na temperatura certa, para florescer, para pegar. A semente desse egocentrismo ficou evidente no povo alemão, porque eles viveram numa época em que ou eles se manifestavam ou as pessoas iam ser levadas em trens para morrer em câmeras de gás e serem colocados transformados em cinzas. Como eles viveram nessa época, em toda a Europa, na Holanda, na França, então essas sementes brotaram. Então as melhores pessoas do mundo, as pessoas... Esse é o primeiro ponto. O que devemos aprender com isso, queridos? Bem, eu vou dar duas coisas. Muitos anos atrás, agora eu já estou tendo que falar muitos anos atrás. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma obra de John Owen, famosa, não é? O maior de todos os puritanos, junto com ele só Jonathan Edwards, mas é na América, né? Ele disse algo que quando eu li pela primeira vez, ainda adolescente, achei que era muito mórbido, e no entanto agora, logo depois, eu compreendi. John Owen diz assim: esteja matando o pecado em você, ou ele estará matando você. O que ele está dizendo? A princípio você pensa: como é assim que eu vou ficar matando o pecado em mim o tempo todo? Mórbido. Ele não estava falando sobre o adultério de Davi, sobre aquele pecado e aquele pecado. Ele está falando sobre as sementes. Mate todo dia a amargura em você, mate todo dia o egocentrismo em você, mate as sementes, porque senão essas sementes vão se transformar. É isso que ele disse. Ele procure, ele disse: esteja matando diariamente. O que ele está dizendo é o seguinte: John Owen, procure em você. Achou o ressentimento? Mate-o, mate-o. Não alimente, não justifique, não conte para si mesmo uma história
para que essa semente esteja lá. Procure a semente, veja as coisas que você está tolerando em seu coração. É sobre isso que John está ensinando em seu livro. Você está tolerando em seu coração o ressentimento, a amargura, a autopiedade, o orgulho, a inveja. Você não está matando, você está tolerando. Veja as coisas que você está tolerando. Isso que ele quer dizer quando esteja matando o pecado em você. É o pecado no sentido daquilo que da onde brota. Pecados. Veja as coisas que você está tolerando. E ele está dizendo: esmague agora. Lide com isso. Quando você sentia uma picada de amargura, lide com ela no seu coração. Quando você sentir a picada da autopiedade, lide com ela no seu coração. Quando você sentir a picada do orgulho, lide com ela. É uma semente, mate ela, ou ela vai estar matando você. Você não vai achar que ela é muito grande coisa. Um pouquinho de autopiedade, um pouquinho de orgulho, um pouquinho de orgulho ferido, um pouquinho de amargura, um pouquinho de ressentimento. Ele está dizendo: mate ela. Esteja matando o pecado em você, porque senão ele vai estar matando você. Lide com essas coisas, você está suportando elas. Fantasia de vingança. Você está suportando o ciúme, você está suportando isso, você está suportando, você está justificando, você está apoiando outras pessoas que estão suportando isso. Mate isso em você. Esteja matando. Você vê que ele fala no sentido de continuamente vasculhe o seu coração. Ache lá uma semente aqui de amargura, mate ela. Você está suportando ciúme, inveja, você está suportando uma enorme autoabsorção, como se tudo fosse a teu respeito. Foi porque as pessoas pensaram que a vida era a respeito delas, que elas pensaram: não posso fazer nada, se eu falar alguma coisa contra Hitler agora eu vou me dar mal. Foi por isso. Hoje você pode olhar para eles e falar assim: como eles puderam ficar calados durante 6 anos? Ninguém falou nada, ninguém se expressou. Eles não se expressaram por isso, por causa dessa coisa, de achar que a sua vida é tudo que importa. Então John disse: esteja matando, não tolere. Quando você sentir a semente da inveja, mate ela. Não encontre um nome bonito para ela. Não procure na psicoterapia outro nome para ela. Não procure, mate ela. A outra coisa que nós aprendemos é isso. Eu me lembro de uma vez, anos atrás, alguém dizendo: eu li a Bíblia e veja Davi, Abraão, José, Pedro, todos os seus mocinhos são bandidos. Que tipo de livro é esse? A pessoa disse: não tem bom exemplo nesse livro. Você vê o deslize dessa pessoa, que estava se tornando visível, é que ela estava mostrando o seu pressuposto. Ela, se dizer cristã, ela estava chocada, porque na verdade, se olhasse direitinho, não tinha grandes bons exemplos. Ela pressupunha que a Bíblia e o cristianismo são sobre você, como você deve viver uma vida para que Deus te abençoe e te dê o céu. Esse não é o ponto da Bíblia, como você pode ver. Por isso que essas histórias estão aqui. Aqui está o ponto da Bíblia. O ponto principal da Bíblia é que Deus trabalha contínua e persistentemente, dá sua graça a pessoas que não merecem, que merecem aquilo que nós vimos na quinta-feira, Isaías dizendo: se Deus não tivesse deixado um remanescente para si, todos nós seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse é o ponto da Bíblia. O ponto da Bíblia é que as melhores pessoas que já viveram, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, não superaram e não superarão seus próprios pecados, falhas e egocentrismo. E o humanismo secular da nossa geração só ajuda a isso, porque diz que nenhuma dessas coisas é um problema realmente dos nossos corações. Mas você vê que mesmo homens filósofos que só olharam para a vida, como eu estava mencionando o livro de 1952, Recuperando a Crença, disse como são rasas essas visões de Marx, de Bernard Shaw, da psicoterapia moderna. Mas elas se apegaram, essas pessoas das quais a Bíblia está nos contando, elas foram capturadas à graça de Deus, até que a vida de Deus triunfou.
Esse é o ponto da Bíblia, esse é o poder do pecado. Você vê, essa história está nos contando o poder do pecado. As sementes, todos os pecados estão lá. A base final da grande obra de John Owen sobre mortificação e sobre tentação era essa: esteja matando o pecado. Não é esteja, depois que pecar, se arrepender. Sobre isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: mate as sementes, mate as sementes. O assassinato de Caim um dia foi só um ressentimento. Ele só achou que Deus preferiu Caim, não ele. E ele ficou chateado, ficou triste. Eu também fiz um culto, poxa, merecia aceitação nenhuma. E ele merece? Por que ele merece? Ele ficou amargurado. Parecia uma semente que não daria muita coisa. Não importa, não é? Em segundo lugar, a astúcia da graça. Veja quem Deus enviou a Davi. Enviou o profeta Natã. Como ele envia Natã, o profeta, a presença de Davi, nós esperamos imediatamente que ele é um profeta, que ele entrasse lá e dissesse: mentiroso, assassino, você matou um homem, e falasse aquele monte de coisas assim para Davi. Mas ele vem e diz assim: eu gostaria de falar com você sobre um caso entre um homem rico e um homem pobre. Isso só faz sentido, essa história, quando eu era criança, por exemplo, não fazia sentido para mim, porque não dá para você imaginar, mas eu era criança, não podia entender, né? Não dá para imaginar um adulto contando uma história para um outro adulto ficar revoltado. Era só uma história. Por que Davi ficou tão possesso? E o que você tem que lembrar é que nessa época não existia separação de poderes. O rei era tudo. O rei era o judiciário, o rei era o legislativo e o rei era o executivo. Então diariamente se traziam as causas ao rei, contavam a história. Olha, você vê como Salomão ficou famoso, porque foram levar um caso a ele, que era o quê? A mulher dormiu em cima do filho, um filho morreu, ela foi, trocou o filho de lugar. E agora? Quem é? Tem que levar para o rei. Ele é o judiciário, ele que vai ter que decidir isso. De quem é o filho? Então, o rei faz isso o tempo todo. Esse é o trabalho do rei. Ele era um judiciário. Essa história só faz sentido se você pensa em Davi pelo que ele é. Ele é o rei. Você não tinha poder executivo, judiciário, legislativo. O rei era tudo. E o rei era a corte suprema. E um dos trabalhos do rei então era se sentar no tribunal e as pessoas levarem as demandas que aconteciam a ele. Quando Natã entra e diz: meritíssimo, há um caso que eu quero contar para você que aconteceu. Davi sentou-se como juiz e ouviu. Um homem fez isso. E ele conta a história que nós conhecemos. Davi sentou-se e ouviu, como costumava fazer. Davi fez isso milhares de vezes. Era o trabalho do rei. Então aqui está o caso: havia um homem rico com muitos rebanhos e manadas, e um homem pobre que tinha uma cordeirinha. Você vê que ele tratava essa cordeirinha de uma maneira que é óbvio que quem tem manadas não... Porque manada é para leite, carne, mas esse homem tinha uma cordeirinha, e você vê que ele cria ela mais como um animal de estimação do que como... come da mão dele, dorme no braço dele, enfim, era como se fosse o poodle dele. Havia um homem rico com muitos rebanhos e manadas, e um homem pobre com apenas um cordeirinho. Aquele cordeirinho era como um membro da sua família, é o que a Bíblia diz. Ela dormia nos braços dele à noite. O homem rico recebeu um viajante, uma visita, e naqueles dias, na antiguidade, a hospitalidade era uma das coisas mais importantes, receber bem. Você vê como Abraão, os anjos chegavam, ele não sabia quem eram aquelas pessoas, mas mandava logo matar uns troços, fazer uma comida, porque tu quer receber bem as pessoas. E o homem rico, então, aqueles dias eram importantes. Só que esse homem rico, socialmente, ele era obrigado a mostrar hospitalidade ao estrangeiro, mas ele não queria arcar com as despesas, com a grana, sabe? Você vê, amor ao dinheiro parece não ser uma semente ruim, mas essa história aqui vai acontecer por causa do amor ao dinheiro. John Owen diria para você: mate essa semente. Quando você sentir o amor ao dinheiro no seu coração, não justifique. Não diga que você só está sendo assim. Você só está amando o dinheiro. Você tem dificuldade de largar ele por isso. Mate isso. Então esse homem era assim. Então ele pensou: vou perder minha cordeirinha. E ele então pegou a cordeirinha do outro homem. Ele roubou literalmente, como o profeta não conta, mas ele pegou.
Ele matou aquele cordeiro e fez um jantar, fez um banquete. Agora, ó rei, diz Natã, o que deve ser feito com esse homem? Daí, Davi é o juiz. Ele perguntou isso a ele. E Davi dá o que ele fez a vida inteira como rei. Ele dá o veredicto. Uma das coisas que ele diz que precisa ser feita se encaixa perfeitamente na lei de Moisés, que apesar dele ser rei, ele era o rei de Israel. Ele diz: o homem que fez isso deve pagar por esse cordeiro 4 vezes, porque ele fez isso. É isso que a lei diz. A lei diz exatamente isso, que quem fizesse isso, por mais terrível que você ache ele ter matado a cordeirinha do outro, a lei diz que tinha que restituir 4 vezes. Era o que a lei diz. Isso faz parte da lei mosaica. Se você roubou, se você fraudou e você foi pego, você deve fazer uma restituição de 4 vezes do que você roubou. Isso fazia parte da lei, mas o resto que Davi disse não faz parte da lei. Davi disse, Davi ardeu de raiva e ira, é o que a Bíblia diz, contra o homem, e disse a Natã: tão certo como Deus vive. Está vendo o zelo por Deus? Está vendo como o nome de Deus é importante aqui? Tão certo como Deus vive, esse é o juramento mais notável que alguém em Israel poderia fazer. O homem que fez isso merece morrer. Não existe pena de morte. Nunca diga que a pena de morte é algo imoral, porque é isso que Deus estabeleceu. Você pode dizer que o ser humano, o judiciário é corrupto, você vai aplicar errado. Quando alguém diz que a pena de morte é imoral, você está dizendo que Deus é imoral. Foi Deus, na Bíblia, que disse que matar alguém, a pena adequada é a morte. Se os homens que vão aplicar isso ou não são bons ou não, e você prefere que não haja por causa de que você vê isso, você pode justificar sim, mas nunca diga que isso é algo mal ou imoral, porque isso é dizer que Deus é mau e imoral. Porque o que Deus ensina é o seguinte: a vida é a coisa mais preciosa que existe. Eu dei a vida, ninguém pode tirar a vida, e a única pena adequada para alguém que tira uma vida é perder a sua vida. Mas, apesar de essa ser o que Deus estabeleceu, a única cultura antiga que a pena de morte era assim, era o povo de Deus. Em todas as outras culturas havia pena de morte por qualquer coisa, por roubo, havia pena de morte por fraude, por corrupção, por qualquer coisa. Mas Deus não. Deus diz: não. A vida, a pena é a vida. Qualquer outra coisa, a pena não é a vida. Deus estava ensinando algo. Esse cara pode ter roubado milhões, mas a vida vale mais do que milhões. A pena não pode ser a vida. Ele pode ter feito qualquer coisa, mas a coisa aí que ele roubou e deixou milhares de pessoas sem nada. Ele pegou o dinheiro de um monte de pessoas e roubou tudo. Então, mas a vida vale mais do que esse dinheiro todo. A pena de morte não é aplicável. Então, a única cultura antiga que era assim, que a pena de morte só era por isso, é isso. Deus estava ensinando isso. Nada é mais valioso que a vida. E por isso, porque nada é mais valioso que a vida, a pena de se tirar a vida é perder a vida. E eu sei que às vezes alguns cristãos dizem assim: não, mas não sou contra a pena de morte. Por quê? Por causa dos 10 mandamentos que dizem: não matarás. Esse cara não lê a Bíblia, porque qual é a pena lá que Deus dá para se matar? Morrer. Ele está citando o texto que estabelece a pena. A pena era: não matarás. E se matar? Morre. Então você não pode citar o não matarás para dizer que a pena não pode ser a morte, porque lá a lei diz não matarás, e se diz que a pena é a morte. Deus não deu só a lei, Deus deu a pena para a morte. Então você vê que Davi, ele extrapolou. Por pior que tenha sido o que o homem fez, a lei dizia que ele tinha que pagar 4 vezes mais, 4 cordeiros. Na verdade, se você pensar bem, você vê, ele foi excessivo. Não há nada na lei mosaica que chegue ao ponto em que Davi chegou. A lei mosaica não diz que é um crime capital. Davi estava exagerando a sua ira, seu zelo. Ele está furioso. Ele quer um homem morto. Por quê? Robert Alter é uma das especialistas maior do mundo
em literatura comparada e narrativa hebraica. Ele ensina na Universidade de Berkeley, na Califórnia, até hoje. Ele nasceu em 1975, está com 84 anos. Robert Bernard Alter, e ele é professor de hebraico e de literatura comparada, então é uma maior autoridade. Ele leciona na Universidade de Berkeley, na Califórnia, desde 1967, ou seja, 2 anos antes de eu nascer, ele já era professor universitário da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E ele diz que Natan está contando com o lado oposto de uma consciência culpada. A saber o desejo ansioso de fazer a coisa certa. Isso não é interessante? Ele diz que quando a consciência é culpada, você tenta compensar em outras coisas da sua vida. É isso que está dizendo que o texto hebraico passa. Se você é culpado, que coisa vai fazer você fazer algo que compense a sua culpa? É ser extraordinariamente reto em alguma coisa, duro, como Davi está sendo. Ele está com a consciência em frangalhos. Em todas as outras áreas da tua vida onde não há o erro, você quer mostrar zelo. Naquele, você vai fazer o quê? Então, Alter diz que, como rei, era obrigação de Davi dispensar justiça. O crime de Davi contra Urias não é só o crime como você imagina. O rei devia proteger os cidadãos contra a injustiça. Davi, além de não proteger Urias, foi quem perpetrou a injustiça. No caso de Betsabá e de Urias, Davi fez exatamente o oposto. Davi usou o seu poder de rei para a mulher ter que ir aonde ele estava, usou o seu poder de rei para se livrar de Urias. Agora, enquanto ele ouve a história de Natan, ele é provocado por um zelo compensatório. Ele agora quer ser um campeão da justiça. Ele quer mostrar, tá vendo? Tem uma coisa na minha vida que está errado, mas aqui, ó, vou mostrar que por outro lado eu vou ser muito duro, muito justo, muito, para compensar aquilo. Em outras palavras, porque ele sabe em sua própria consciência que ele fez algo terrível e errado, ele quer ser agora um defensor da justiça, e por isso ele fica tão furioso e passa dos limites. Ele não condena aquele homem a devolver 4 vezes mais, como a lei diz. Ele diz que aquele homem merece morrer. Quem visse ia pensar, é o campeão da justiça, Davi. Ele é uma pessoa que não aceita injustiça. Você vê o que Robert Alter está dizendo, o que flui do texto é que toda consciência culpada quer compensar em outra área. Por fim, ele diz que Davi, com sua raiva excessiva, se condena. E agora ele é um alvo indefeso da denúncia que Natan vai fazer. Mas note que Natan começou com muito cuidado, muito silenciosamente. Ele diz: deixa-me apenas trazer para você um caso, Davi. E quando Davi começa, aquele homem deve morrer, Natan sabe que Davi foi pego, não é? Você sabe por quê? Natan sabe o que Alter realmente disse. Aquela raiva de Davi, desordenada pelo roubo do cordeiro, era a erupção semi-consciente da sua própria culpa. Era a sua tentativa de compensar a sua própria culpa diante de Deus. Ele diz: pelo nome do Senhor. Sua própria culpa está começando a agarrá-lo, e é por isso que ele está tão furioso. Esse homem acha que não há justiça no meu reino? Esse homem acha que no meu reino alguém pode simplesmente pegar a cordeirinha lá do outro e matar? Ele acha que meu reino é o quê? Não, um reino de justiça. Nós sabemos que dentro de Davi está acontecendo um monte de coisa. Os salmos contam isso. O salmo diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Davi passou aquele ano todo remoendo culpa sem fim. Ele está querendo compensar. Enquanto eu escondi os meus pecados e o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não cobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 3 e 5. Então, na aplicação mais direta de um sermão, há uma audiência na história, que eu diria, Natan disse: você é esse homem, Davi. Porque eu disse que essa é a astúcia da graça. Há tantos pontos importantes nessa história, mas por que eu disse isso? Porque eu gostaria que você notasse algo extremamente importante nessa declaração: você é esse homem, Davi. Não foi a introdução, foi a conclusão. Então o que isso significa? Significa muito. Aqui está o que significa: Davi era um mentiroso. Toda a história de Urias era coberta de mentiras. Ele trouxe Urias, tentou fazer Urias ir com a mulher, embebedou o cara, fez tudo. Mentiu, encobriu para Israel inteiro que o filho era dele. Davi era um adúltero, não era? Davi era um assassino agora. Então, por que esse homem, esse profeta de Deus, trazendo a palavra de Deus, Natan, por que ele não imediatamente invadiu a presença de Davi e falou: mentiroso, assassino, adúltero? Por que não? Por que Natan não foi assim? Eu sei o que você fez, hipócrita. Você pensa que ninguém sabe, mas eu sei. Você pensa que escondeu os seus caminhos, mas eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez com Betsabá, eu sei o que você fez com Urias. Você é um assassino, você é um mentiroso, você é um adúltero. Ele podia ter feito isso. Por que ele não fez isso? Você pode dizer: porque Natan era um covarde? Por que ele rodeou? Por que ele contou uma história? Por que ele levou lá um caso? Por que ele disse: meritíssimo juiz? Porque ele estava diante de Davi naquele momento como juiz. Eu tenho um caso para você. Porque ele usou esse subterfúgio. Ele estava com medo de ser direto. Natan não tinha coragem. Não, você pode ver que ele é um homem de coragem. Ele pôde ficar diante do rei, que era o judiciário, o executivo, o legislativo, e disse: você, esse homem, você fez isso. Natan não era um homem covarde, não era um homem medroso. O que ele estava fazendo? Ele é um profeta de Deus, e ele está refletindo a graça de Deus. Quando há alguma esperança de persuasão, quando há alguma esperança de arrependimento, o que qualquer pessoa que realmente é habitada pelo Espírito de Deus, o que ela quer, o que ela anseia, é convicção e conversão, convicção e arrependimento. Eu acho que esse é um grande problema da nossa geração. Ele não anseia por condenação. Deus nunca inspira os nossos corações simplesmente a ideia de ser a condenação que está sendo, da pessoa que está sendo denunciada por seu fracasso. Na maioria das vezes, quando a gente faz isso, a gente só aumenta o mecanismo de defesa da pessoa que está sobre aquele monte de mecanismos mentirosos do pecado. Então, glorifica a Deus você dizer a verdade sobre o pecado. Mas na maioria das vezes, quando há esperança, Natan foi ali naquele dia, não para ser o campeão da verdade, ganhar o debate, mostrar a Davi: está vendo? Te peguei, venci. Você, o grande, entrou num debate comigo e foi derrotado. Agora está perdido. Natan ansiava que Davi se arrependesse. Não era uma questão de vencer debates. Hoje, com a internet, tudo virou essas coisas, não é? Você vai ver sempre o apóstolo Paulo dizendo: eu digo chorando que esses pastores são inimigos da cruz. Mas você vê como ele diz: chorando, eu quero que Deus os transforme. Eu não digo como quem venceu um debate sobre a cruz, eu digo chorando. Eu anseio que haja uma convicção neles, um arrependimento neles. Eu não quero ser simplesmente eleito pelas pessoas como campeão da verdade. Eu tenho interesse. Se você condena uma pessoa de maneira tão ofensiva, que torna quase impossível
que ela se arrependa, você é honesto, você é o campeão da verdade. Mas você não está do lado de Deus, se era isso que você queria. O que você devia querer, o que eu devo querer, é levar as pessoas ao arrependimento. Paulo diz assim: repreenda as pessoas, para ver se Deus leva elas ao arrependimento. Então faça isso mostrando que o interesse por trás é o interesse no outro. Não é um interesse em você, em mostrar como você é grande, campeão da verdade. Esse sentimento de que eu ganhei, de que eu sou campeão da verdade, que eu falo a verdade mesmo, esse sentimento é uma daquelas sementes que Joe Owen estava dizendo: mate no seu coração. Quando você sentir que a sua defesa da verdade é uma defesa do orgulho, mate a semente. É por isso que às vezes as pessoas estão discutindo sobre Deus na Bíblia, na internet, uma começa a ofender a outra. É óbvio que aquela semente que estava gerando o debate não tinha nada a ver com levar as pessoas à convicção da verdade. É por isso que quando você sente que aquilo não vai... O apóstolo Paulo, ele fazia algo muito interessante. Ele ia numa cidade e pregava o evangelho assim para um grupo enorme de pessoas, para todo mundo. Aí uma das pessoas reagiu muito mal ao que Paulo tinha dito, começavam a querer debater e discutir. Aí outras pessoas reagiam bem, como em Éfeso, por exemplo, reagiam bem à verdade pregada. O que Paulo fazia? Pegava as pessoas que reagiram bem, levava para um lugar como a escola de tirano e deixava as pessoas que queriam brigar. Ele sabia que o Espírito Santo não estava fazendo nada, pelo menos naquele momento, naqueles corações, que o debate sem fim, que a discussão dele ali não ia levar aquelas pessoas a lugar nenhum, a não ser pecar mais. Então você vê que Paulo fazia isso. Ele fazia como em Filipos, pregava algo geral. Aí a Bíblia diz: Deus abriu o coração de Lídia. Aí pronto, agora ele queria ir para um lugar com essas pessoas que ele percebeu que Deus moveu os seus corações e ia conversar com elas sobre a verdade. Então você e eu somos um veículo da graça de Deus no mundo. Nós defendemos a verdade assim. Então, afinal, João 3,17, eu sei que João 3,16 é mais famoso. A Bíblia diz assim, João 3,17: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. É óbvio que Deus não mandou para condenar, porque o mundo já está condenado. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo já estava condenado. A condenação agora vai ser maior, que a luz veio ao mundo. Mas a luz veio ao mundo condenado. É por isso que o mundo amou as trevas e não a luz. Então Natan está seguindo isso. Nem sempre será possível, não é? Você vai ver que há momentos em que Jesus diz coisas duras para os fariseus, mas você sabe que aquilo ali é o fim. É o fim. Ninguém peca, e certamente ninguém peca assim como Davi fez, sem criar uma teia de desculpas para o seu pecado, teias de racionalizações, mecanismos de defesa, auto-engano. Você faz. Quando eu falei que John Owen disse para você matar todas as sementes, quando você vê amargura, inveja, ressentimento, matar, por que a pessoa não mata? Porque ela tem uma justificativa para aquilo. Mas olha como eu fui tratado, olha como me trataram. Olha, era o que Hitler dizia, era como as nações trataram a Alemanha. Então, me deixe mostrar o que acontece. Você lê os jornais o tempo todo, internet, pessoas poderosas, não é, em lugares, ou pessoas em lugares de liderança, sacrificam muito. Eles se entregam, às vezes pais, não é, na família, enfim. Eles não têm vida própria, eles recebem uma enorme quantidade de oposição, muitas críticas a figuras públicas. Nós temos que admitir que nem todas as críticas são justas. Quando você não gosta de uma figura pública, tudo que ela faz está errado, está ruim. Você não é capaz de admitir, não, isso aqui foi bom. Então é óbvio que toda figura pública, só de ser pública, metade já não gosta dela. É assim. Qualquer pessoa colocada numa posição de liderança, um monte de gente não gosta daquela pessoa, nem conhece aquela pessoa às vezes. Na era da internet, as pessoas não gostam de outras pessoas, nunca viram, não sabem quem é, não sabem direito nada sobre aquela pessoa. Elas leem 3 coisas na internet, 3 frases na internet sobre alguém, elas já têm uma opinião completa sobre a pessoa. Então, por que essas pessoas sofrem às vezes crítica injusta, pessoas em posições de liderança importantes? E por que às vezes sacrificam, etc, etc?
A pessoa pensa: ninguém sabe o que eu tenho que aturar, ninguém valoriza o que eu já fiz por essa cidade. Então, quando surge uma oportunidade de um suborno, a pessoa pensa: pô, já acho isso uma compensação para minha família, por tudo que eu me dediquei, tudo bem que eu fiz que não foi reconhecido. Você vê, há uma teia de racionalizações. A pessoa não pensa assim: eu sou mal, quero roubar o dinheiro todo. Simplesmente, não é assim que começa. Não é assim que Hitler começou. Não começou tudo com ele pensando: eu tive a ideia de fazer um holocausto. Não é assim que funciona. Funciona com aquelas sementes e uma teia de racionalizações. Eu mereço isso, a minha vida está difícil, eu trabalho muito para sustentar minha família, eu mereço um pouco de repente uma mulher olha para o cara que ela pensa: poxa, isso é só uma compensação. Eu sou um grande pai, sou um grande marido, eu tenho dado minha vida, tenho me sacrificado, autopiedade, eu tenho dado tudo. Então ele tem uma justificativa, ele tem uma racionalização para uma gratificação. Você vê, quando você faz isso, você subiu no telhado, junto vem tudo que vem, o suborno. Essas pessoas têm uma justificativa, elas teceram dentro delas um monte de uma teia de histórias. E se essas coisas não forem vencidas pelo poder de Deus, o homem nunca vai admitir. É por isso que na igreja hoje as pessoas aceitam com mais bom grado o humanismo secular do que o evangelho. Elas sempre têm um problema com o evangelho. Todo mundo que peca desenvolve essa pequena teia, e se você está tentando romper esse mecanismo de defesa, você realmente anseia pela salvação das pessoas. Você não entra simplesmente e diz assim: você é o homem, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo outro, como as pessoas gostam de fazer, às vezes fazem na internet. Porque o que acontece? Quando essa pessoa é atacada assim, todos os mecanismos de defesa se levantam, aumentam em vez de diminuir. É óbvio que você sabe que, por fim, só quem pode derrubar essas coisas é Deus, mas você quer ser um instrumento de salvação. A verdade muitas vezes vai ser um perfume de morte, mas não é o que você quer, porque senão tem algo errado na sua relação com a verdade. Você não prega a verdade para que as pessoas sejam condenadas. O seu anseio, como você é um miserável que merecia a condenação, é que você se sente devedor de gregos, devedor da verdade que pode salvá-los. Só Deus pode fazer isso. Mas se você falar de qualquer jeito assim, você pode dizer no final: olha, você pode dar um tapinha nas suas próprias costas de felicitação e dizer: eu condenei, eu disse a verdade. Sim, essa pessoa me expulsou, ficou furiosa, não ouviu nada, ela não acreditou, mas pelo menos eu disse a verdade. Fui lá e disse a verdade. Sim, você disse a ela a verdade de tal maneira que se tornou um empecilho para ela ouvir. Deus nos leva a lutar por convicção e conversão. Se as pessoas vão ser convertidas e convencidas, depende totalmente de Deus. Mas nós não queremos ser. O evangelho já é a pedra de tropeço, já é o obstáculo. Então, em vez de simplesmente ir lá assim, sempre que houver alguma esperança de convicção, de persuasão, é nisso que nós nos concentramos. Nós queremos que aquela pessoa seja transformada, nós queremos que ela seja mudada. Nós não queremos simplesmente ser o campeão da verdade, às vezes para fazer como Davi, está com a consciência culpada, quer ser o campeão da verdade, condenando aquele homem à morte, simplesmente só para achar que isso vai compensar. Portanto, você vê, Natã foi astuto. Natã era um veículo para a graça astuta de Deus para Davi. Natã não queria ser um empecilho para Davi, em vez de escutar ele logo expulsar ele de lá, mandar, sabe? Então ele tenta desarmar os mecanismos de defesa dele primeiro, as racionalizações. Ele não sai direto, mas ele vai desarmando e tenta levá-lo a um lugar onde ele mesmo falou o que ele não pode negar. Esse homem merece a morte. Então, Davi, é você. Você é essa pessoa. Davi ainda podia mandar matá-lo, você vê? Mas é evidente que Natã pensa: eu quero que Davi, foi horrível o que ele fez, mas eu quero que Davi se arrependa. Ele é o rei que Deus colocou no trono.
Então ele foi lá, Natan não agravou as coisas, ele realmente estava interessado no arrependimento, na convicção de Davi. E como nós aplicamos esse ponto à nossa vida, já que o tempo não é nosso amigo? Eu quero que todos os presentes aqui sejam Natãs. E mais do que isso, procurem Natãs na sua vida. O que eu quero dizer com seja um Natan? Você tem amigos, você tem esposa, você tem esposo, você tem amigos, você tem filhos. Eles têm falhas, eles têm deficiências de caráter que estão afetando os relacionamentos, estão afetando a igreja, estão afetando a família, estão afetando o ambiente de trabalho. E a maioria dos seus outros amigos não lhe conta isso porque tem medo de dizer, ou porque não se interessa o suficiente. Então você deve ser um Natan. Você está disposto a dizer: você é o homem, você é a mulher. Mas não comece assim. Seja um Natan como Natan. Não é querer ganhar e dizer umas verdades. Não apenas ofenda. Você não quer apenas uma boa briga. Você não quer apenas um bom debate. Você quer convicção. Você quer arrependimento. Você quer que a graça opere. Como eu disse, Paulo pregava e depois separava os receptivos. Por que ele fazia isso? Porque ele não continuava discutindo sem fim. Porque o interesse dele era a conversão das pessoas, era a convicção, era o arrependimento. Sabe? Simplesmente dizer isso está errado. Você sabe que isso está errado, mas existe uma maneira de dizer a verdade de tal maneira que ela realmente não honra a verdade de Deus. Porque se você diz a verdade para alguém simplesmente para ser o campeão da verdade, você não ama a verdade. Nós só honramos a verdade de Deus quando a gente sabe o que é a verdade. A verdade sobre Deus pode salvar um coração. É a única coisa que Deus vai usar soberanamente. Eu quero colocar naquilo só o que Deus usa. Eu não vou levar para lá coisas que Deus não usa. Porque nós podemos falar sobre a verdade não de acordo com a verdade. Nós transformamos a verdade em algo não atraente. Nós transformamos a verdade simplesmente de uma maneira de mostrarmos como nós somos campeões da verdade, como nós somos perceptivos. Quando na verdade, você vê, nós não estamos vendo as sementes dos pecados no coração que está nos levando a fazer isso. Orgulho, amargura. De repente chegou a hora de eu dar o troco, falar essas verdades. Seja o Natan. Seus amigos precisam que você seja o Natan. Os membros de Jardim da Luz precisam que você seja o Natan. Sua família precisa, sua esposa precisa, seu marido precisa, seus filhos precisam. Então tenha coragem e a astúcia da graça, a coragem e o amor e a gentileza de falar, e a verdade, falar a verdade em amor, com amor, que mesmo que a pessoa não goste, ela vai ter que admitir, como Davi. Ele podia ter mandado matar Natan, mas ele não podia mais dizer que ele não ouviu a história e não deu um veredicto. Que eles vejam a boa vontade do teu coração quando você está falando a verdade. Vá ser um Natan. Além disso, eu quero que você saiba que nós precisamos de alguns Natãs. Todo mundo precisa. O que eu estou dizendo agora é o seguinte: as pessoas precisam que você seja um Natan na igreja, na sua casa. Sua esposa precisa, marido, que você seja um Natan. Se você só apoia a sua esposa em tudo que ela faz, no coração dela tem a semente de todos os erros. Quando você percebe, apoiar ela, apoiar o esposo, apoiar seu filho, você está ajudando a essas sementes encontrar o lugar mais adequado. Seja um Natan. Apoiar Davi aqui não seria amor. Hebreus 3,13 diz, um dos versos mais importantes para nós, diz assim: exortem-se uns aos outros diariamente. E ele dá um motivo. Aqui você vê, ele não está dizendo para o pastor exortar as pessoas. Exortem-se, todos vocês que são corpo de Cristo, uns aos outros. Óbvio que quanto mais próximas as pessoas é o que vai acontecer, porque diariamente você vê mais como essas sementes estão nos corações. Você que não consegue perceber tanto nos seus, consegue
perceber. Hebreus 3,13 diz: exortem-se uns aos outros diariamente, para que nenhum de vocês se endureça pela falsidade do pecado. Você vê, o ser humano tende a não ver essas sementes no coração dele. A esposa começa a falar com o marido, você sente que aquilo é autopiedade, você sente que aquela semente não vai dar um bom lugar, não vai honrar Cristo. O que Hebreus está dizendo? Exortem. Por quê? Porque senão a falsidade do pecado vai enganar ela. O seu marido está fazendo algo, você sente que aquilo é a semente do orgulho. Não pense simplesmente, como esposa eu vou apoiá-lo. Ele não está vendo. Há uma tendência em nós, como Davi, você pode achar, essa é a história da Bíblia. Há uma tendência em nós, como Davi, em racionalizarmos o erro em nós. Quem está próximo a nós, como Natã, aqui, como Hebreus diz, exortem-se diariamente, para que nenhum de vocês seja endurecido, ou seja, cada vez que eu justificar aquela semente, não fazer o que John Owen falou, mate a semente diariamente, ou o pecado vai estar matando você. Cada vez que eu faço isso, eu fico mais duro, o orgulho, essa semente vai se transformando em algo maior. Que verso, eu diria que esse é um dos versos mais importantes. Exortem-se diariamente, está falando pastor da igreja, todos nós, e quanto mais próximos, mais amigos, para que nenhum de vocês se endureça pela falsidade ou engano do pecado. Essa palavra exortar é uma palavra que significa literalmente confrontar. Confrontem-se diariamente sobre a maneira pela qual você está perdendo. Quais são os seus pecados? A pessoa que convive com você, os seus amigos, o cônjuge, os filhos, as sementes estão lá. Você sente que aquilo, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu irmão na igreja está falando algo e você sente, isso é ressentimento, isso é autopiedade. A Bíblia está dizendo em Hebreus: exorte ele, para que ele não seja endurecido pelo pecado. Ele não está percebendo. O engano do pecado significa que o pecado em seu coração sempre gera mecanismos de defesa, que sempre você justifica aquelas sementes e coloca você em negação. Você precisa de alguém que pegue a Bíblia e diga a você que você está errado. Esposo, na maioria das vezes você vai precisar dizer para sua esposa: isso que você está fazendo está errado, a sua motivação não está certa, isso é autopiedade, meu amor, senão não vai acabar bem. Esposa, você precisa dizer ao seu marido, quando ele quer fazer uma coisa: olha, o que você está fazendo, você não está vendo, mas esse é só orgulho. Você precisa dizer para um irmão: querido, é isso que o Hebreus está dizendo, exortem-se uns aos outros diariamente, para que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Cada um de vocês tem uma dificuldade, tem um mecanismo de autodefesa para essas sementes no coração, mas o outro consegue perceber. Você não vê a maioria dos seus maiores problemas e falhas, e você precisa de um Natã para ver você. Davi precisou, você precisa. A única maneira de fazer isso é realmente ter algumas pessoas ao seu redor, para quem você mesmo diga para sua esposa, para o seu esposo, para os seus amigos próximos: aqui estão os meus pecados, eu tenho uma tendência para a autopiedade, tenho uma tendência para o ressentimento, tenho uma tendência para o orgulho. Quando você vê isso em mim, você me desperta disso. É isso que Hebreus está dizendo: exortem-se uns aos outros, para que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Você mesmo deve dizer isso: aqui está o que está errado, aqui está onde eu tendo falhar. Eu tendo ser uma pessoa que qualquer coisa, qualquer toque em mim, eu fico ressentido e começo a fazer coisas. Você avisa para mim. Ou seja, você mesmo quer Natãs perto de você. Você tem que dar a eles uma licença de caça. John Owen falou: mate o pecado em você. Então, se você realmente quer matar o pecado em você, você dá essa licença de caça também a alguém que você sabe que é próximo, que te ama. Mate comigo o meu pecado. Às vezes eu não estou vendo. Você tem que dar luz verde. Você tem amigos assim? Esposo, irmãos. Exortem-se diariamente uns aos outros, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Então deixe-me apenas dizer outra coisa rapidamente. Esse tipo de coisa própria do Natã, esse tipo de coisa em que você está falando a verdade apaixonada, falando a verdade, coisas difíceis, não podem ser faladas, assim, diariamente, no convívio, não pode simplesmente eu cismar de falar coisas para alguém lá do outro lado do mundo pelo Facebook.
Ele está falando sobre pessoas próximas que amam a Cristo. Na verdade, você não tem ninguém que possa exortá-lo diariamente, a não ser quanto mais próximas as pessoas são de você. Então seja o Natan, pegue alguns Natãs para o seu dia, dê a eles, peça a eles ajuda, admita que em seus corações há essas sementes, e que muitas das vezes você mesmo criou teias de proteção, de racionalizações, e você não quer ser endurecido pelo engano do pecado. Então essa ordem de exortar um ao outro, você mesmo dá a licença de caça ao Natan próximo a você. Avisa para mim, quando eu estiver falando aquela coisa, você sente que é aquela minha tendência à amargura, então diz para mim, mate o meu pecado junto comigo, porque senão ele vai estar me matando. E o fim, a garantia do perdão, versículo 13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor tirou o seu pecado, você não vai morrer. Não vamos olhar para esse arrependimento hoje, vamos deixar para outro dia. Se você quiser saber mais sobre como Davi se arrependeu, nós sabemos que ele escreveu um salmo, que é o maior tratado e mais completa expressão de arrependimento de toda a Bíblia. E foi o que Davi disse e orou depois que Natan deixou ele. É o Salmo 51. O que eu quero para encerrar é que você veja não o que Davi fez, mas o que Deus diz. Natan respondeu: o Senhor tirou o seu pecado, você não vai morrer. Eu quero que você pense sobre isso por um segundo, quando nós estamos encerrando o culto. Não só foi o fato de Davi ter cometido adultério e assassinato, o fato de matar Urias. Para matar Urias tem que matar vários valentes. Nós vimos, coloque Urias num lugar onde, mas Joabe não podia falar assim: Urias, vai para aquela parte lá sozinho, ele tem que mandar um monte de gente. Para matar Urias, Davi teve que matar um monte de outras pessoas. Ele teve que enviar um grupo inteiro de valentes para matar Urias. Davi fez isso. Ele não foi culpado apenas de um assassinato, mas de um grupo de pessoas. Adultério e mentira. Davi é o rei, o que significa que o seu trabalho era impedir que essas injustiças acontecessem em Israel. Então ele é 3 vezes mais culpado, é mais culpado que qualquer outra pessoa que poderia ter feito isso, porque ele tinha sido estabelecido por Deus exatamente para impedir que essas coisas acontecessem e trazer a punição adequada para quem cometesse isso. No entanto, Deus vem e diz através de Natan: eu tirei os seus pecados, você não vai morrer. Injusto. Como Deus pode garantir perdão por pior que tenha sido o que fizemos? Aqui está a resposta. Um puritano pregou um sermão sobre esse texto anos atrás, séculos atrás, e no sermão ele escreve algo maravilhoso. Eu li há bastante tempo atrás. Ele diz assim: há uma ressonância verbal notável nessa história de Davi diante de Natan e de Jesus diante de Pilatos. Natan diz a Davi: você é o homem. Pilatos diz a Jesus: eis o homem. Realmente é o governante que vai dar a sentença. E então, puritano tem toda a razão em como ele estruturou o que ele estava falando no seu sermão, 2 tribunais, 2 Samuel 12 e João 19, 2 tribunais, a sala de Davi e a sala de Pôncio Pilatos. Em ambos os tribunais as coisas são complicadas, porque em 2 Samuel 12, o homem que estava agindo como juiz devia ser o réu. Davi era o réu, mas ele estava dando a sentença, não é? As coisas são complicadas. O juiz devia estar no banco dos réus, que era Davi. Davi, o homem no tribunal, o homem na cadeira do juiz, devia estar no banco dos réus. Agora, no tribunal de Pilatos, o homem no banco dos réus é o que devia estar na cadeira do juiz. Na verdade, ele é o juiz do mundo. Você vê como as situações são exatamente inversas. É por isso que esse puritano disse que há uma ressonância entre essas coisas. Deus envia um profeta para corrigir a primeira situação. Totalmente errado. O réu no banco dos juízes. Deus manda um profeta lá e você vê como a situação foi corrigida.
Então Natan entrou, então nós vimos o que vimos, e Natan disse: você é o cara, você é o homem. E tudo foi consertado. De repente, quem estava na cadeira de juiz foi para o lugar certo. Davi sentou na cadeira dos réus, no banco dos réus, e ficou lá onde ele devia estar. Pequei contra o Senhor, sou culpado, eu mereço a morte. Você vê, tudo foi corrigido na sala do trono de 2 Samuel 12. Agora, no tribunal de Pilatos, ninguém apareceu para consertar as coisas. Nenhum profeta aparece, diz a Pilatos e aos fariseus: vocês são os homens, vocês mentiram, vocês trouxeram testemunhas falsas, vocês não têm nada contra esse homem é limpo, é justo, é santo. Não entrou nenhum profeta, ninguém foi lá corrigir aquele erro. Na cruz ninguém aparece e ele morre abandonado. O juiz de toda a terra, que jamais pecou e pelo contrário em tudo glorificou a Deus, morreu condenado, abandonado, pendurado no madeiro, debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nós, Davis, quando somos levados pelo Espírito Santo a nos arrependermos, possamos ter perdão. Aquele tribunal de João 19, tão diferente do tribunal de 2 Samuel, é para que Deus possa dizer a Davi: eu perdoei o seu pecado. Não porque todas essas coisas que aconteceram vão ser jogadas para debaixo do tapete da história, mas porque num tribunal daqui a alguns séculos, como João vai registrar no capítulo 19, o meu filho inocente vai ser culpado por causa disso, Davi. Ele vai ter que carregar a minha ira contra esse pecado, porque Jesus foi condenado por nós, Jesus ficou no lugar onde merecemos estar. Então nós estamos nessa noite aqui, podemos estar diante de Deus, podemos cantar. No final de um filme famosíssimo, A Ponte do Rio Kwai, um filme britânico-americano, concorreu a um monte de Oscars, é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. A cópia dele é protegida pela a biblioteca do Congresso americano. Pois é, uma coisa que para daqui a 500 anos existir, porque acham que é um dos maiores filmes que já foram feitos, é considerado um dos maiores clássicos, ganhou 7 Oscars e, enfim, um dos maiores filmes da história do cinema. E é sobre construir uma ponte. Prisioneiros de guerra dos japoneses, os japoneses querem construir uma ponte para continuar a guerra deles, mas eles não sabem, eles não têm a tecnologia. Mas tem um cara lá que está preso, e ele é tão orgulhoso que é um engenheiro, que é engenharia, o avanço da Inglaterra, tão avançado, que os japoneses ficam lá: não é impossível construir essa ponte nesse abismo, que vai construir a ponte no Rio Kwai. Ele é tão orgulhoso que ele diz: eu não sei construir. E o filme é a ponte do Rio Kwai, é a construção da ponte. Só que os japoneses vão usar a ponte para... Você vê, essa é a semente do orgulho. Aquele homem nunca devia ter construído a ponte, mas ele estava tão humilhado no campo de concentração. Ele queria mostrar tanto aos japoneses que ele era um gênio, que ele era importante, que ele era inteligente, muito mais que os japoneses. Os japoneses não sabiam fazer a ponte, mas ele sabia. Ele ia acabar ajudando mal, e foi o que ele fez. Então, esse oficial britânico, Alec Guinness, ele constrói essa ponte sobre esse lugar estratégico, e as pessoas não entendem, né? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está ajudando os inimigos? Mas ele está sendo levado, não assim, ele não quer ajudar os inimigos a vencer, ele quer mostrar como a cultura dele é muito mais superior à dos japoneses, como ele é mais sábio. E no final do filme, então, ele tem uma experiência incrível, igual a de Davi. Você é esse homem. Um dos seus amigos morre no rio, porque é óbvio que o lado britânico da guerra, o lado ocidental, vai ter que destruir a ponte que ele construiu. E um amigo dele morre, e quando o amigo dele cai, não é lá, ele vai lá, e quando ele pega, quando o cara vê que é ele, diz: você, como você pôde construir para eles a ponte? E você sabe o personagem do Alec
Guinness faz? Ele se vira, não é? E começa a correr em direção às balas, bombas, morteiros. Ele quer espiar o seu pecado. Ele quer chegar até o detonador e explodir a ponte, como aqueles soldados tinham sido enviados, porque ele é responsável por aquilo. E ele pula no detonador, explode tudo e morre, destruindo a ponte. Estraguei o filme, mas também de 57. Se vocês não viram, estão muito atrasados. Não é o lançamento da semana passada. Ele explode a ponte, ele espia os seus pecados. É como se ele dissesse: está vendo? Estou dando a minha vida para consertar tudo de errado que eu fiz. A ponte. E ele sabe o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer qualquer coisa para destruir a ponte, mesmo que sabendo que ele ia morrer. Jesus diz para nós: eu passei pelas balas para você. Você não precisa expiar seus pecados. Você não precisa pagar por eles. Você não poderia. Eu vou em direção aos morteiros. Eu vou perder a vida. Quando você é levado pelo Espírito Santo a se arrepender verdadeiramente, como um Davi no Salmo 51, você não está ganhando a salvação. Não é o seu arrependimento que está ganhando isso. O perdão e até o seu arrependimento foram comprados por Cristo. Jesus está dizendo para nós: eu ganhei o seu perdão. Eu fiquei diante de Pilatos. Eu, o juiz do universo, fiquei no banco dos réus, mas eu estava lá no seu lugar. Agora o seu arrependimento eu dou. Agora eu dou a fé para você acessar esse arrependimento. Agora eu te dou uma nova vida, e você agora tem uma visão grande do que o pecado realmente é. Esteja matando agora, que eles não te condenam mais, o pecado em você. Você não precisa passar pelas balas, você não precisa expiar seus próprios pecados, porque eu fui condenado para que você pudesse viver. É assim que você pode ter certeza do perdão. É assim que, por pior que tenham sido as ações de Davi, Deus disse: eu passei, o seu pecado foi perdoado. Conclusão: primeiro, esteja matando o pecado, ou ele vai estar matando você. Mate as sementes. Tudo que Hitler fez, as sementes foram autopiedade, amargura, raiva, inveja. De Davi também. Em segundo lugar, seja um Natan e vai buscar alguns Natãs para você mesmo. Confronte, leve a verdade, mas a igreja precisa, tua família precisa, teu ambiente, todos os lugares que você está precisam de Natãs. Mas Natan, ele quer que o outro se arrependa, ele não quer ganhar, ele não quer ser o campeão da verdade. E você também precisa. Você viu em Hebreus que diz: exortai-vos uns aos outros, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Marido, faz isso com a sua esposa. Esposa, faz isso com o seu marido. Quando você vê sua esposa falando contigo, você sabe que aquilo é autopiedade, que aquilo é egoísmo, que aquilo é orgulho, que aquilo é ressentimento. Seja um Natan, seja sábio, chegue lá. Esposa com marido, marido com esposa, pai com os filhos, filhos com pais. Irmãos, você é mais próximo de algumas pessoas na igreja, você é mais próximo de algumas pessoas em todos os lugares. O que você anseia é que as pessoas sejam mudadas para a verdade. Você não quer só ganhar e ser o campeão da verdade. Em terceiro lugar, não importa o que você fez. Essa cidade do Rio de Janeiro, alguns de vocês podem ter feito qualquer coisa. Nós podemos pregar o evangelho para alguém, sei lá, que fez parte da máfia e fez qualquer coisa. Aqui nós estamos falando de assassinato, adultério, essas coisas, tudo. Nós sabemos que tudo sai das mesmas sementes. Jesus diz para nós: você não tem que expiar o seu pecado, até o arrependimento eu mesmo. Você não tem que ser como o personagem principal da ponte do Rio Quai. Eu fui em direção às balas, eu fui em direção à espada, eu fui em direção à ira, para você ser livre, para você viver para minha glória, para a sua felicidade final, que é desfrutar tudo que eu sou. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.
'Cause